Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa graça, que essa paz, que excede todo entendimento, possa estar conosco em mais esse maravilhoso dia, em que nós vamos nos deleitar na verdade, onde nós vamos respirar mais uma vez a leitura da palavra, respirar como aroma agradável, onde nós vamos ler a palavra de Deus e vamos deixar que o próprio Espírito Santo trate conosco. Porque às vezes tratar sobre certos assuntos pode ferir os ouvidos de quem se esconde por trás de coisas tristes na nossa vida. Esse mundo definitivamente não conhece o amor. Esse mundo não conhece Jesus. Esse mundo ouviu falar de um homem que foi pregado na cruz e que uma vez por ano eles fazem isso. Mas esse mundo não conhece quem é Jesus. E essa falta de conhecimento não vem pela vontade de Deus, muito pelo contrário. Deus quer que todos conheçam Ele e tenham intimidade com Ele. Também, as pessoas não conhecem Jesus não é pela falta de informação. O que não falta são pregadores, devocionais, textos, blogs, Instagram, YouTube, Facebook, Google e tantos outros meios de comunicação que podem levar ao conhecimento sobre a verdade, mas as pessoas elas preferem ignorar a verdade. Como, por exemplo, um devocional como esse, a grande maioria das pessoas não vai assistir, vai deixar para depois, como sempre fazem. Depois eu vou à igreja, depois eu oro, e dão desculpas que não tem tempo, não tem tempo, mas encontram tempo para ir para a festa, para virar à noite, chegar em casa às 5 horas da manhã e dormir até 2 da manhã, 2 da tarde. Dizem que não tem tempo, mas quando vão lá ver as estatísticas contidas no Instagram, porque tem um botãozinho lá de métricas, e aí quando você vê as estatísticas no Instagram, que tem uma opção para você ver quanto tempo você passou no Instagram, você percebeu que passou 2 horas do seu dia no Instagram ou até mais. 2 horas. Mas você não encontrou 5 minutos para fazer uma oração. Você não encontrou 30 segundos para ler João 3,16. 30 segundos. Você, ao invés de assistir esse devocional na velocidade normal dele para você raciocinar e racionalizar e pensar em todas as informações que está sendo passadas para você, você coloca na velocidade 2x para ir mais rápido. Afinal de contas, mesmo gravado, você não tem tempo para assistir em um horário que fique mais interessante para você. Mas você consegue encontrar tempo para assistir um filme de morte ou até mesmo uma notícia de morte na hora do seu almoço. Pessoas elas procuram felicidade e uma certa liberdade, liberdade em que o mundo não explica. E se dizem livres. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre. Eu sou livre. E as pessoas falam e afirmam isso de forma contundente. Eu sou livre. As pessoas elas ficam presas em uma falsa liberdade, se prendendo em falsos momentos de liberdade, em uma falsa mentira. Sim, em uma falsa mentira, enraizados em falsos fins de semana. Vão para os fins de semana a fim de ficarem livres e ficam cada vez mais aflitos ao amanhecer de cada segunda-feira. Afinal de contas, quando na segunda-feira de manhã chegar, as cobranças vão aparecer.
As pessoas, elas não conseguem se libertar da ansiedade, não conseguem se libertar da depressão, de aflições, de preocupações, de amargura, de falta do perdão, não conseguem se libertar do alcoolismo, das drogas lícitas ou ilícitas, do adultério, da pornografia, da pedofilia, sexo com crianças e de tantas outras porcarias, prisões sem paredes e ainda se dizem livres. Pessoas que abrem a boca e falam, eu sou livre, mas não conseguem passar um final de semana sem tomar um uísque, sem encher a cara de cachaça, injetando droga nas veias e acessando pedofilia no celular. Essa é a liberdade que o mundo diz que existe, que tem. Porém, no devocional de hoje, eu quero apresentar para você que está assistindo agora gravado esse devocional, junto com outros irmãos que se levantaram comigo tão cedinho, num sábado, para ler a Bíblia e te mostrar o que é a liberdade. Eu quero, nesse momento, em unidade com o Espírito Santo, juntamente com os meus irmãos aqui presentes, em unidade, cheios nós do Espírito Santo, te mostrar o que é a liberdade. O que verdadeiramente é a liberdade para que você possa verdadeiramente ficar livre dessa prisão sem paredes que você se encontra nesse momento. Talvez você não encontre forças nesse momento para orar. E ainda talvez você acredita que está livre. Mas eu quero fazer uma oração por você junto com os meus irmãos aqui presentes nesse momento. E se você puder, pelo menos em reverência à palavra de Deus, curva a sua cabeça. Ouça a oração que nós vamos fazer em unidade agora. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo em nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Paizinho eterno, muitos de nós temos aflições, problemas, mas nós nos sentimos livres, Pai, e nós somos verdadeiramente livres porque temos a Ti. Porque te conhecemos, temos intimidade contigo, ouvimos o teu falar. Em contrapartida, Senhor, existem pessoas que estão assistindo esse devocional, que estão com ansiedade, com depressão, que precisam do teu socorro, Senhor. Que elas olham para esse mundo e buscam preencher o vazio que nelas há com drogas, com pedofilia, com promiscuidade, todo tipo de promiscuidade. E mesmo encontrando isso, elas não conseguem entender que esse vazio que nada consegue preencher, só é preenchido com o teu Espírito Santo, contigo, Jesus. Pai, que esse devocional de hoje possa ser cheio do teu Espírito Santo mais uma vez, como todos os dias o Senhor faz. E que possa chegar essas palavras àquelas pessoas que estão presas pelo pecado, presas pela depressão, presas pela ansiedade, presas pela pornografia, pelo adultério, pela mentira e por tudo aquilo que o pecado produz e traz. Pai, nos sentimos gratos porque um dia nós estávamos também presos a essas prisões sem paredes. Mas o Senhor teve misericórdia de nós, nos lavou, nos purificou dos pecados e nos deu a oportunidade de estarmos diante de Ti, cheios do Espírito Santo, para lermos juntos hoje a Tua palavra e mostrar para essas pessoas que hoje se encontram presas, assim como um dia nós fomos, que existe uma saída, que existe uma verdade, que existe verdadeiramente uma liberdade. Cuida de nós, Pai, no dia de hoje. Nos proporciona luz e paz que excede do teu trono. E que, acima de tudo, Santo Deus, seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É
É o que nós oramos e assim já te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. A nossa leitura do nosso versículo-chave de hoje não poderia ser outra. Está no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo de número 36. Eu quero convidar você a abrir uma Bíblia. Então, se você está acompanhando no modo gravado, a leitura eu vou passar na tela do seu celular, do seu computador, onde quer que você esteja assistindo. Mas se tiver você acompanhando no módulo gravado, dá uma pausa agora. Pega a sua Bíblia e abre para você ler diretamente dela, para você aprender a manusear a sua Bíblia hoje. Então, sempre que nós falarmos uma referência, antes da leitura, pausa, procura. Se tiver difícil, vai no índice. Lá nas páginas iniciais da tua Bíblia tem um índice falando onde está cada livro e a página. Depois você vai lá na página e procura. Leia a Bíblia, abra ela, faça a leitura pela Bíblia. Mas se de alguma forma você não tiver como ler a Bíblia na sua mão aí com você, um irmão abençoado por Deus, cheio do Espírito Santo, vai ler essa passagem para você e eu estou compartilhando aqui na tela do seu celular. Quem vai fazer a leitura do nosso versículo-chave, eu acredito que é a nossa irmã Rita, né? Então, irmã Rita, Amém. pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Amém, meu irmão, muito obrigado. Não. Essas palavras aqui, elas proclamam, declaram, evidenciam a liberdade que nós temos em Jesus Cristo. Uma liberdade que transcende fronteiras, que transcende muros, que transcende prisões, que transcende qualquer barreira física. E essa liberdade, ela se estende às profundezas da nossa alma, do nosso espírito, vai muito além de tudo aquilo que nós já podemos imaginar. Talvez, se eu falar para você agora, larga o cigarro, talvez você diga, calma, não é bem por aí, eu vou começar diminuindo. Eu hoje fumo uma carteira inteira de cigarros, amanhã eu vou deixar metade, depois de amanhã 12 cigarros, depois 10, depois 7. Vai chegar um momento em que eu vou largar o último cigarro. Não é da noite para o dia, não é? Não é tão liberdade assim a liberdade que você vive, não é? Essa prisão, você está aprisionado e vai demorar a se libertar dela. Talvez você já tentou fazer isso e ainda assim não conseguiu se libertar. E olha que eu estou falando apenas do cigarro, fora as outras coisas que já foram mencionadas aqui. Mas eu quero que você perceba a escravidão do pecado. E eu quero que a própria palavra de Deus revele para você isso que nós estamos mencionando. Vamos ler novamente a Bíblia. Vamos ler novamente. Agora, Romanos 7, versículos 23 e 24. Quem vai fazer a leitura para nós? Eu não lembro agora quem é. Então pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós. Romanos 7, versículo 23 e 24, por favor. Olha, pensei que era o 8. Certo, tá certo. Diz assim: mas eu vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte?
Amém. Amém. Glória a Obrigado, Deus. Maria. Oh, Glória a Jesus. Deus. Graças a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele parece falar palavras um pouco tanto quanto difíceis de entender, mas não. Ele está falando sobre aquilo que transforma muitas das vezes o nosso desejo de nos livrar do pecado em algo impossível para nós. Ele diz assim, ó, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. O desejo que ele quer em largar o pecado, em largar o cigarro. Mas aí vem um desejo. Ele deseja largar o cigarro. Ele deseja largar tudo aquilo que o mal que o pecado traz, toda a promiscuidade. Ele deseja largar o adultério, ele deseja largar a mentira, o roubo, o furto, sabe? Ele deseja largar tudo aquilo que afasta ele de Deus, ele deseja largar. Paulo está falando isso a respeito de uma pessoa que tem um desejo, aquele desejo na mente de largar tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é horrível, a pedofilia, sexo com crianças. Ele, ele a, a batalha contra a vontade, mas ele se torna prisioneiro da lei do pecado, que atua nos membros dele. Falando da necessidade de cometer aquele adultério, aquela promiscuidade, sabe? E aí, ao invés da pessoa que está em uma suposta liberdade, porque ela pode fazer o que ela quiser, e ao invés dela se livrar do pecado, daquilo que ela sabe que é errado, ela vai e comete o pecado, ela faz aquilo que ela não queria. É uma guerra. Ela se torna prisioneira da lei do pecado. Então ela tem que cometer o pecado. E aí o apóstolo Paulo ele declara: miserável, miserável, miserável o homem que sou. Eu sou um miserável. Nós, irmãos, somos miseráveis. Se não fosse eu, falo de mim, se não fosse o agir do Espírito Santo em mim, miserável sou eu, sem o Espírito Santo em mim. E aí ele faz uma pergunta que você já sabe a resposta, ou seja, uma pergunta retórica. Ele diz: quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Porque em pecado nós estamos em morte, uma morte espiritual. Vivemos presos ao pecado. Então, quem que vai me libertar, já que eu sou miserável? Eu não consigo vencer a lei do pecado. O meu desejo é fazer aquilo que é bom, mas o meu corpo comete aquilo que é pecaminoso. O meu desejo é me libertar de desejos sexuais, profanos, mas o meu corpo atua em mim. E sem querer, sai sêmen. Sem querer, as partes do meu corpo ficam rígidas. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Algo que produz morte. Algo que produz morte. Antes mesmo de experimentarmos a liberdade em Cristo, fomos todos nós, cativos pelo pecado, prisioneiros, acorrentados em uma prisão sem paredes. Todos nós, toda a humanidade, nossos corações foram aprisionados pela culpa, pelo medo, pela escravidão espiritual, pelos nossos desejos pecaminosos. Por mais que tentemos nos livrar,
Nós éramos incapazes de nos libertar pelos nossos próprios meios. Irmão, eu falo por mim. Eu falo por mim. Quanta promiscuidade eu fiz, eu cometi contra minha esposa, contra os meus filhos, até antes de realmente conhecer Jesus Cristo, até antes de realmente ser lavado. Como eu era escravo, eu sabia que estava fazendo coisa errada, sabia que estava tudo errado na minha vida, sabia que estava tudo se acabando e ainda assim fazia o que era errado. E todos os anos, na Páscoa, eu olhava para Cristo, assistia filme de Cristo, na cruz as pessoas pregavam, eu tomava vinho e chegava no Natal e era todo mundo reunido no Natal, só que no dia seguinte da Páscoa eu pecava, um dia depois do Natal pecava de novo, e vinha Semana Santa eu pecava de novo depois da Semana Santa, e eu passava lá 40 dias sem comer carne, só que eu ficava sem comer carne, mas todo dia eu pecava. Eu ficava sem comer carne, mas todo dia eu pecava. Todo dia eu mentia, todo dia eu era promíscuo. E vivia essa falsa liberdade que o mundo dá, preso a uma prisão sem paredes. Mas daí, Cristo, por amor, ele me proporciona a liberdade que foi conquistada por ele. Olha só o que o apóstolo Paulo fala novamente em Romanos, só que agora no capítulo 6, do versículo 20 até o versículo 22. Quem vai fazer a leitura para nós? Pode ligar o microfone e ler, por favor. Do 20 até o 22, né? Isso, irmã, do 20 ao 22, por favor. Certo. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, irmão. Olha só o que está escrito aqui, né? Novamente o apóstolo Paulo fala sobre palavras que, se você ler, parecem ser tão complicadas, mas não são complicadas. São lindas. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Como que uma pessoa escrava pode ser livre? Não é contraditório, não é? Para Deus, quando nós estamos em pecado, nós estamos vivendo um estado de morte. É como se nós estivéssemos mortos espiritualmente. Nesse contexto sombrio, Jesus entra em cena como libertador prometido para nós. Ele veio não apenas para nos dar uma vida eterna, mas também para nos libertar da escravidão do pecado. Isso acontece através do sacrifício de Cristo lá na cruz. Ele, sabe, ele nos proporciona, porque ele carregou correntes que nos aprisionavam, que nos prendiam. Cristo, ele carrega essa prisão por nós. E ele nos dá uma esperança de uma vida em abundância. Irmão, eu tenho 41 anos de idade. A perspectiva de vida do povo brasileiro é até os 75 anos. Então eu já estou praticamente com 50% da minha vida vivida até aqui. Vai acabar. A vida que eu estou vivendo hoje vai acabar. Eu vou morrer. Você vai morrer. Vai acabar.
Cristo vai voltar e vai nos ressuscitar. E nós vamos ser julgados. E nesse julgamento, ou nós vamos viver uma vida eterna com Ele, nos regozijando em algo que vai ser de extrema excelência, de uma felicidade eterna, ou nós vamos viver em uma vida eterna no inferno. São duas opções, não tem uma terceira, não. São duas. E a decisão de qual vida nós vamos ter é uma escolha individual. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que escolhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Olha só, a liberdade que nós temos através de Cristo nos torna escravos de Deus. Nos tornando escravos de Deus, isso nos proporciona a santidade, porque sem santidade ninguém vê a Deus. A santidade é a libertação do pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Isso é ser santo. E isso nos leva à vida eterna. O que Cristo faz na cruz do Calvário nos proporciona. Só há uma forma de você ser liberto do pecado. É aceitando Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. É a única forma de você ser livre do pecado. Não há nenhuma outra forma de você ser livre do pecado. Não adianta, enquanto você não aceitar Cristo como o Senhor e seu Salvador, verdadeiramente entregar, de fato, sabe, é você pegar a sua vida e colocar no altar e dizer: Senhor, tá aí, ó, faz. Enquanto você não fizer isso, você vai continuar aprisionado nos seus pecados, nos seus delitos. E não há o que você faça, irmão. Eu não consigo vencer o pecado por mim mesmo. Ninguém consegue, homem nenhum consegue. Homem nenhum consegue. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Olha novamente o que o apóstolo Paulo fala agora em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Olha o que a Bíblia declara. Olha o que a palavra de Deus, a verdade, declara para você. A liberdade não está no fim de semana para você encher a cara de bebida, de drogas, de sexo, de pornografia, de sexo com crianças. Não está aí. O som da liberdade está em Cristo Jesus, em você ouvir a sua voz. Esse é o verdadeiro som da liberdade. Quem pode fazer? Eu não lembro agora quem vai fazer a leitura de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pode ligar o microfone e fazer para nós, por favor. Eu, meu filho. A paz do Senhor a todos. Vamos lá. 2 Coríntios 5,17 diz: Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa e acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Glória a Deus. Obrigado, minha mãe, pela leitura. Eu vou explicar isso para você. O Espírito Santo quer falar isso para você, explicar isso para você. A liberdade que Cristo oferece não é apenas a ausência de restrições externas, mas é a liberdade do poder do pecado sobre as nossas vidas. A liberdade do poder do pecado é o olhar para aquele pecado que antes me consumia e eu já não caí mais na tentação e consumar o pecado na minha vida. É eu ter um celular na minha mão com a liberdade
de acessar pornografia na hora que eu quiser, dentro do meu banheiro, e eu não sentir o menor desejo de fazer isso. E não fazer. Isso é ser livre. É não ter a necessidade de pecar. E esse poder, meu irmão, você só vai encontrar se o Espírito Santo habitar em você. E o Espírito Santo não habita em uma casa desarrumada, desorganizada. Não há pacto entre pecado e luz, entre Deus e o pecado. Deus não habita onde há pecado, porque Deus é santo. Deus é santo. Eu tenho certeza que você já assistiu tantos filmes de Cristo na Semana Santa. E aí você sabe bem da passagem, quando Cristo está ali pregado, que ele olha para o alto e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Você sabe disso porque você, não porque você lê a Bíblia, mas porque você assiste no filme. Essa passagem, pois bem, está na Bíblia. E sabe por que Jesus fala aquilo? Por que Deus o abandonou ali na cruz? Porque ele estava com o seu pecado, com o meu pecado, com o nosso pecado. E há uma separação entre Cristo e o seu Pai naquele momento, porque ele está carregando os meus pecados, os nossos pecados. Se Deus abandonou Jesus Cristo, o Filho unigênito dele, porque Jesus estava com um pecado que não era dele, você acha mesmo que o Espírito Santo vai estar em você, você pecador, você sendo você um pecador? É claro que não, irmão. É claro que não. A única forma do Espírito Santo habitar em você e fazer unidade entre você e Deus é se você se apartar dos pecados. E só tem uma forma de você se livrar do pecado, é aceitar Cristo como o Senhor e seu Salvador e entregar verdadeiramente a sua vida no altar. Quando você fizer isso, aí sim, você verdadeiramente será livre. Sabe, ele permite que nós possamos viver nessa plenitude, sem que nós possamos ser escravizados por vícios, por drogas, por amargura, por medo, por qualquer tipo de promiscuidade. É você se livrar da pedofilia. É a capacidade de você amar o seu próximo. Porque o amor não é um sentimento, o amor ele é uma decisão. É você sentir a capacidade de perdoar, porque o perdão não é dado a quem merece, é dado a quem não merece. O perdão você dá para quem não merece. É muito fácil meu filho de 12 anos quebrar o ventilador e eu dizer assim: meu filho, eu te perdoo. É muito fácil, é meu filho. Difícil mesmo é olhar para uma pessoa que cometeu adultério para com você e você dizer: eu te perdoo. Isso é difícil. É você olhar para uma pessoa que fez uma coisa hedionda e você falar: eu te perdoo. Afinal de contas, não foi isso que Jesus fez conosco? Enquanto nós o crucificávamos, você viu no filme, não foi também ele dizendo: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem? Pois bem, isso também está na Bíblia. Cristo, ele nos perdoa. A gente cuspiu nele, a gente friou o prego nas mãos dele, a gente açoitou Jesus. Sim, eu e você. Eu e você. Ah, não, Jesus, mas foi mais de 2000 anos atrás, não estava nem vivo. Irmão, seu pecado fez isso. O meu pecado fez isso. Todas as vezes em que você acessa promiscuidade no seu celular, é uma chibatada que você deu em Jesus lá na cruz do Calvário.
É um prego que você enfiou na mão dele. É a coroa de espinhos que eu e você enfiamos na cabeça dele e em os nossos pecados, irmão. Fomos nós. E ainda assim, nós enfiando a coroa de espinho na cabeça do nosso Jesus, ele ainda assim pede para o nosso Pai nos perdoar. Dito isso, depois que nós entendemos a respeito de tudo isso, nós temos a responsabilidade sobre estarmos livres. Porque é uma responsabilidade nossa. Conhecer a verdade, entregar as nossas vidas para Cristo e permanecer nele. Permanecer nele. Sabe aquele desejo de hoje não ir para a igreja? É o pecado batendo na tua porta. Sabe o desejo de hoje de você não assistir certos devocionais porque só falam de arrependimento, porque só te trazem para o centro e não falam sobre prosperidade? É o pecado batendo na tua porta, querendo que você ouça aquilo que você quer, aquilo que a sua carne quer ouvir, não aquilo que o seu espírito precisa para ser tratado. É uma batalha contra carne e espírito. Aquilo que nós já lemos. O apóstolo Paulo falando. É cheio do Espírito Santo, escrevendo. E o próprio Espírito Santo falando para você. Mais uma vez eu quero que você faça a leitura da tua Bíblia. E aí você vai abrir dessa vez agora em Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 1. Quem vai fazer essa leitura para nós? Gálatas 5, 1. Pode ligar o microfone e fazer, por favor. Amém. Diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado Glória a seja Deus. Glória a Deus. Irmão, irmã, se você era alcoólatra, você entregou sua vida para Cristo e você era alcoólatra, e na esquina da tua casa tem um bar, não passa mais na frente do bar, não. Dá uma volta no quarteirão. Aproveita para caminhar, para fazer um exercício físico. Dá uma volta no quarteirão. Passa longe daquele pecado. Irmão, se você tem problema com pornografia no celular, não leva mais o celular para o banheiro. E todas as vezes que você for usar o celular, que você use na presença de alguém. Se você puder, nem tenha mais celular. Ou então compra um daqueles que é cheio de botão, só para ligar e atender. Aquele que não tem touchscreen, que não tem tela, que não tem nada. É só o botão, liga e desliga. Lembra daquele Ericsson, aquele tijolão? Pô, compra um daquele. Ele ainda funciona. Se livra. Ande firme. Permaneça firme. Permaneça firme. Se você tem filmes pornográficos, joga fora. Você não precisa deles. É uma prisão. Se você tem bebida na sua casa, vinho para relaxar, você não precisa de vinho para relaxar. Vai ler a palavra de Deus. Derrama hoje. Não espera para amanhã, não. Vai na geladeira, vai no teu barzinho, pega tudo. Ah, mas custa R$ 2.000 o vinho. A sua vida custa muito mais do que R$ 2.000. Joga o vinho no lixo. Não dá para ninguém não, não dá para ninguém não, não seja você pedra de tropeço na vida de alguém. Pega o vinho agora e derrama. Derrama. Tem droga escondida debaixo do teu colchão? Põe na privada e dá descarga. Põe na privada, meu irmão. Joga na privada e dá descarga. Em nome de Jesus. Permaneça firme. Ouça a voz do Espírito Santo daquilo que ele está te falando agora. Apaga o histórico do teu celular. Exclui o Instagram.
Se você viu pornografia e deu uma curtida em pornografia lá no Instagram, o Instagram, o algoritmo, ele vai te dar pornografia para você ver. É o que o algoritmo faz. Faz assim, procura por bebezinho, procura por cachorrinho, por filhotes, começa a curtir isso daí. O Instagram, ele vai te encher o celular de imagem de cachorrinho, de filhote. Se desvia do mal, irmão. Se você segue algum perfil de alguma pessoa que é promíscua, que vive postando foto seminu, seminua, deixa de seguir, bloqueia a pessoa. Ela não tá fazendo bem para você. Se você segue um perfil de um bar e você é alcoólatra, para de seguir o perfil desse bar. Se você está em grupo do WhatsApp do colégio e lá as pessoas postam pornografia, sai do grupo do colégio. Sai do grupo do colégio. Que falta vai fazer para você viver ao lado de pessoas promíscuas? Pode ter certeza que não vai fazer falta nenhuma. Tava com preguiça de hoje para o culto, para a igreja, se levanta e vai. Se levanta e vai. Pega outro devocional, vai assistir. Pega a Bíblia, vai ler. Mas faça alguma coisa para você permanecer firme nessa caminhada. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso não é redundância. Cristo nos liberta para sermos verdadeiramente livres e não aprisionados pelo poder do pecado. Não nos voltemos novamente para o jugo da escravidão. Se você puder, curva sua cabeça. Vamos orar. Vamos pedir a Deus, não para Ele te dar sabedoria, porque a sabedoria para você sair do pecado, Ele já te deu no devocional de hoje. Mas para que Ele possa te dar o direcionamento correto para você colocar em prática tudo aquilo que você ouviu aqui hoje. Porque não adianta você adquirir conhecimento se você não praticá-lo. Não adianta você guardar na sua adega um vinho de R$ 2.000, sabendo você que a sua vida vale muito mais, você não jogar essa porcaria no lixo, na pia, a droga e da descarga. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse momento maravilhoso de unidade. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por ser tão carinhoso conosco, tratar conosco as nossas necessidades, tratar conosco, Pai, e falar tão profundamente com a gente. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor nos ajuda e não nos deixa faltar nada. Cuida de nós, Pai. Dá-nos um excelente dia hoje. Proporciona o pão do dia de hoje. Ai, Jesus. Que nós possamos estar limpos e retos diante de Ti. Livres do mal. Recebe, Pai, as nossas vidas, pois o Senhor é o nosso Salvador. Obrigado, Paizinho. Perdoa, Pai, o pecado daquelas pessoas que tanto estão presas nesse momento. Livra-as, Pai, do jugo do pecado. E que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas até a volta do Teu Filho Jesus. É o que nós oramos e assim te agradecemos. Amém. Amém.